Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Continuamos a nossa tarefa de estudarmos, explicarmos, conversarmos sobre a demonologia e o mistério da ausência do bem, porque o mistério do mal, o mal é a ausência do bem. O mal em si não existe, o que existe é o afastamento do bem. Eu gosto de trazer algumas curiosidades, porque às vezes as pessoas me perguntam e querem saber alguma coisa assim curiosa em relação à demonologia. E é interessante, nós vamos ver depois os meios eficazes, os remédios gerais, preventivos e liberativos contra a ação demoníaca. Nós já apresentamos alguma coisa, a medalha, o Agnus Dei, o escapulário e assim por diante, mas vamos ver isso de forma mais sistemática. Mas existe uma oração muito bonita que foi composta em 1863 pelo venerável Padre Lois de Sestac, que viveu de 1801 a 1868. E é interessante que num período difícil da França, né? A Revolução Francesa foi o pior desastre que aconteceu para a humanidade, né? Porque esse mau exemplo da França depois passou para as outras nações, né? Interessante, o pessoal não gosta de copiar bom exemplo, né? Mesmo que o comunismo. Bom, foi dado a esse padre por inspiração de Nossa Senhora. Na antiga disciplina tinha 500 dias de indulgência por decreto da Sagrada Congregação das Indulgências. E a oração é a seguinte, inclusive eu estou pensando em colocar um santinho com a rainha dos anjos, né? E atrás desse santinho essa oração, porque ela é uma oração de caráter exorcístico deprecativo muito eficaz. Por isso que eu achei interessante, né? Então a oração diz assim: Augusta Rainha dos Céus e Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o primeiro instante de vossa existência recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vô-lo pedimos, enviai as legiões celestes dos santos anjos a perseguirem por vosso poder e por vossas ordens os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os nas profundezas do abismo. Quem é como Deus? Ó boa e eterna Mãe, sede sempre o nosso amor e nossa esperança. Ó Mãe Divina, mandai-nos os vossos santos anjos que nos defendam e repilam para bem longe de nós o maldito demônio, nosso cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Então é interessante, né? Essa oração. E eu tenho falado para vocês várias vezes, né, sobre a questão da Santíssima Virgem, que ela sempre tem que ser invocada nos exorcismos, porque o demônio, ele tem, não é só um ódio de Nossa Senhora, ele tem um medo terrível de Maria Santíssima, e não consegue entender como é que ela pode ter sido obediente a Deus sempre. Ele não consegue entender a fonte da derrota dele no mistério da encarnação do Verbo, que é justamente a obediência de Maria. Mas eu tenho algo aqui bem mais interessante para mostrar para vocês, que talvez vocês nunca imaginassem, tá? Também relacionado com Nossa Senhora. Veja que sempre ela entra
dentro desse mistério de combate às forças do mal. Inclusive, se nós fizermos uma análise histórica rápida, a gente vê que sempre que o demônio tem força, que ele está exercendo uma força sobre a humanidade, como aconteceu em Lourdes, Fátima, Medjugorje, sempre que o demônio age, Nossa Senhora, como antídoto, ela pede permissão para Deus e também ela age para evitar a ação do demônio, porque a vitória do demônio é levar as almas para a condenação eterna, por ódio a Deus. Ninguém pode pensar que pode tirar uma vantagem positiva do demônio, né? É uma ignorância. Existe aquela famosa ópera do Fausto, né? Que inclusive dizem que foi uma das inspiradoras do nazismo na Alemanha. Os grandes especialistas falam isso. Mas vamos entrar novamente nesse assunto. Em 1823, na cidade de Avellino, na Itália, um menino analfabeto de 12 anos foi possuído pelo demônio. Menino de 12 anos. Estavam de passagem pela cidade 2 sacerdotes da ordem dos dominicanos, Padre Basiti e Padre Pignataro. Sabendo da presença dos padres e sendo informado do caso, o bispo deu-lhes autorização para auxiliar o jovem, rezando o exorcismo. Durante a oração, o demônio afirmou que Nossa Senhora foi concebida cheia de graça e toda de Deus. Então os sacerdotes o obrigaram, em nome de Deus, a demonstrar a veracidade da Imaculada Conceição de Maria. Para surpresa dos sacerdotes, pela boca do menino possesso de 12 anos, o demônio compôs em italiano um soneto teológico e perfeitamente construído. Conta-se que o próprio Papa Pio XI chorou ao ler esse soneto, que contém um profundíssimo argumento de razão em favor da Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e nossa. Agora vamos ver o soneto feito pelo próprio demônio. Ele fez forçado isso, forçado. Veja só. Sou verdadeira mãe de um Deus que é filho, e sou filha ainda ao ser-lhe mãe. Ele de eterno existe e é meu filho, e eu nasci no tempo e sou sua mãe. Então vejam só que maravilha, né? Ela é mãe de Deus, mãe de um Deus que é o filho dela fisicamente, gerado dentro dela. Mas ao mesmo tempo ela é filha do próprio filho, ainda que ela seja mãe, porque ele existe eternamente, é o verbo de Deus, né? Existe eternamente, e é filho dela. Eu nasci no tempo, quer dizer, ela não existe desde sempre. Nossa Senhora teve uma data de nascimento histórico, embora a gente não saiba, né, por falta de documentação, e ao mesmo tempo ela é mãe. Agora vamos ver a segunda estrofe é uma espécie de um soneto, né? Ele é meu Criador e é meu filho, e eu sou sua criatura e sua mãe. Foi divinal prodígio ser meu filho, um Deus eterno, e ter a mim por mãe. Praticamente quase o mesmo argumento que a gente viu, né? Ela é uma criatura, mãe do Criador. Olha só que coisa. Por isso que mesmo os demônios entraram em parafuso com essa obra que Deus fez em Maria, né? Ela realmente
Lúcifer tinha sido a principal criatura que Deus havia criado, e infelizmente, devido ao orgulho dele, o querer ser igual ou melhor que Deus, ou dizer que Deus não era bom, não era inteligente, ele acaba caindo, né? E Nossa Senhora sobe, por isso ela é assunta aos céus, né? Ela está na maior categoria, nenhum ser humano vai conseguir chegar na categoria da Santíssima Virgem. O ser da mãe é quase o ser do filho, visto que o filho deu o ser à mãe, e foi a mãe que deu o ser ao filho. Olha só que trocadilho, o ser da mãe é quase o ser do filho, visto que o filho deu o ser à mãe, e foi a mãe que deu o ser ao filho. Para finalizar, se pois do filho teve o ser a mãe, ou há de se dizer manchado o filho, ou se dirá imaculada mãe. Quer dizer, nós não podemos, se nós dizemos que Jesus é Deus e que ele não tem pecado, obrigatoriamente nós temos que chegar à dedução que Nossa Senhora não tem mancha. Senza macchia, sem mancha, não tem nenhuma mancha, está sem nenhum pecado. Então vocês vejam, pessoal, como é interessante a gente conhecer esses elementos que eu confesso para vocês, já falei várias vezes aqui que eu não conhecia, e que graças à nomeação como exorcista, eu fui obrigado a estudar esses pontos. Eu quero colocar dentro dessa, porque o que eu faço? Eu vou lendo, vou estudando e vou vendo assim, às vezes as pessoas me pedem algum assunto, mas eu vou percebendo, esse assunto aqui é importante, que as pessoas talvez tenham mais dificuldade, então ou eu repito o assunto ou eu melhoro o assunto. Se o assunto, vamos dizer, somente título de curiosidade, não é tão importante, a gente com tranquilidade exclui ele. Agora nós precisamos saber mais um pouco sobre os remédios para combatermos o inimigo. Que a gente está falando da força do mal, estamos falando que o demônio pode tomar posse de um corpo de uma pessoa, ou um demônio de várias pessoas ao mesmo tempo, tá? Então vamos ver que remédio nós podemos ter. Na luta contra a atividade demoníaca ordinária, que é as tentações, e extraordinária, que é a infestação local, infestação pessoal e possessão, os autores recomendam em primeiro lugar os remédios gerais oferecidos pela Igreja. Então, oração e penitência, sacramentos e sacramentais. Antes de qualquer outro vem o grande remédio indicado pelo próprio Salvador como o único capaz de vencer certas castas de demônio: a oração e o jejum, acompanhados por aquela fé que move as montanhas. A oração por excelência é aquela que o próprio Cristo ensinou, quando os seus discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Nas duas últimas petições, rogamos ao Pai Celeste que nos dê forças para resistir aos assédios da carne, do mundo e do demônio. Não nos deixeis cair em tentação, e que nos livre do mal, do supremo mal, o pecado, e de seu instigador, o demônio. Livrai-nos do mal, ou livrai-nos do maligno. A liturgia, em diversas cerimônias, recita o Pai Nosso, todo ou apenas em duas petições. É recitado por inteiro nos exorcismos solenes sobre os possessos. Justamente pela importância dessa oração, o demônio
ele não quer saber disso. Vocês vejam, seja feita a vossa vontade. É justamente isso que o demônio não quer. Porque ele é o pai da mentira e ele é o pai da desobediência. E pai dos revolucionários, que não querem aceitar as determinações que Deus nos dá, que o Espírito Santo nos inspira. Depois do Pai Nosso vem a Ave Maria, louvor da Mãe de Jesus, a qual, por sua Imaculada Conceição, esmaga para sempre a cabeça da antiga serpente. É igualmente recitada nos exorcismos sobre os possessos. Eu me lembro quando eu era criança, a gente olhava para as imagens da Imaculada Conceição e tinha a cobra lá, né? E aí a gente sempre perguntava para os mais velhos, ou para a mãe, ou para as tias, ou para as irmãs, o que é essa cobra? E diziam, demônio. Nossa Senhora está pisando a cabeça do demônio. A gente viu agora, nessa poesia, o quanto os demônios tremem em relação a Nossa Senhora. A oração do creio em Deus Pai, solene profissão de fé católica que infunde especial terror ao demônio, também é recitado nos exorcismos sobre possessos. Junto com a oração e a penitência, é indispensável a frequência dos sacramentos, sobretudo da confissão e da comunhão, assim como o uso de sacramentais, esses nós já falamos, água benta, o Agnus Dei, que é uma espécie de uma medalhinha benta, que tem dentro os pedaços do Círio Pascal. Normalmente as irmãs carmelitas confeccionam esses Agnus Dei. E objetos bentos, velas, escapulário, imagens, cruzes, medalhas, particularmente a medalha milagrosa de Nossa Senhora Imaculada e aqui nós já falamos, a medalha cruz exorcística de São Bento, que está a medalha que eu já apresentei para vocês. Interessante que um padre que eu nunca imaginava, uma vez, ele me disse que era importante usar a medalha de São Bento. Então aí eu coloquei no meu chaveiro a medalha e nunca mais eu tirei. Foi por conselho de um padre que eu nunca imaginava que ia me dizer isso. E ele disse, para ver que Deus fala, às vezes, por meio de pessoas que a gente nunca imagina nem que tenham fé, que acreditem nessa realidade. Devemos também lembrar o poder do sinal da cruz para afugentar o demônio, símbolo de nossa redenção que destruiu seu reino. Causa-lhe particular terror. O demônio foge como o diabo da cruz, segundo o dito popular. Além das 4 cruzes que fazem no sinal da cruz, as próprias palavras pronunciadas são de natureza exorcística deprecatória. Olha só, somente aquele, pelo sinal, ele já é considerado de natureza exorcística e para combate, né, ao demônio, seja em lugares ou em pessoas. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Importante ensinar às crianças e às pessoas que não sabem a força e o poder, inclusive o sinal da cruz, é uma oração de entrega à Santíssima Trindade, né? E ao mistério redentor de Cristo. Não é um gesto assim que não tem nada a ver, né? Fazem às vezes até de brincadeira. Está acontecendo uma coisa, faz assim, não, é uma oração. A mente para Deus Pai que nos ilumine, o Filho no coração, o Espírito Santo nos braços para que a gente possa agir e fazer o bem e combater sempre pelo bem. Por isso devemos fazer o sinal da cruz nas mais diversas ocasiões, ao levantar e ao deitar, antes das refeições, ao sair de casa,
nas viagens, antes de tomar alguma resolução, e etc. Também a água benta é feita expressamente para afastar dos lugares e das pessoas sobre as quais é aspergida todo o poder do inimigo e do próprio inimigo com seus anjos apóstatas, conforme se lê no ritual romano. São numerosas no mesmo ritual as bênçãos, orações e cerimônias, com o mesmo fim, aplicadas a objetos e lugares diversos. Agora, nós temos que dar um espaço especial ao sacramento da confissão. E na realidade, irmãos, o sacramento da confissão ele é mais forte que o exorcismo. Porque o exorcismo é um sacramental. E o sacramento da confissão, ele é um sacramento. Agora aqui, ó, isso aqui tem muitos sacerdotes que negligenciam e negligenciaram nesse aspecto aqui, né? É necessário uma nova formação hoje do clero, que a gente possa esquecer esse marxismo aí que entrou dentro da igreja e voltar a confessar as pessoas com frequência. O padre, o sacerdote, ele se santifica no confessionário. É um lugar de santificação do sacerdote. Convém insistir na confissão frequente, apesar das dificuldades que hoje se apresentam para essa prática sacramental, pelo empenho dos teólogos e dos exorcistas, quanto à sua eficácia. O exorcista da Arquidiocese de Veneza, Padre Pellegrino Emetti, da Ordem de São Bento, enfatiza: o sacramento da confissão, nós o sabemos, é a segunda tábua de salvação depois do batismo. A experiência ensina que dificilmente Satanás consegue penetrar em uma alma que se lava frequentemente com o sangue preciosíssimo de Jesus. Esse sangue torna-se a verdadeira couraça contra o qual Satanás pode forçar, porém não consegue abrir nenhuma brecha. A frequência assídua e constante desse sacramento é necessária, seja para quem faz o exorcismo, que o exorcista ele tem que estar em estado de graça constantemente, pessoal. O exorcista ele tem que ser uma pessoa que busque constantemente a santidade. Aliás, esse é o dever de todo batizado, né? Mas como é que tu vai lutar contra o demônio se tu está em pecado mortal? Não tem condições, né? Isso aí é uma coisa evidente. Por isso também tem muita gente que não gosta desse assunto, porque para tu enfrentar o demônio, né, tu tem que estar em uma fortaleza muito grande, tu não pode estar aí de qualquer jeito, né? Estou certo, por longa experiência, que o sacerdote deveria lavar a sua alma no sangue de Jesus, até mesmo diariamente. O padre recomenda a confissão diária para o sacerdote. Se quiser lutar juntamente com Jesus contra Satanás e sair vitorioso. É verdadeiramente esse o sacramento do qual Satanás tem medo. Então, olha só. É verdadeiramente esse o sacramento do qual Satanás tem medo. Ele não gosta, porque claro, tu chega para te confessar, tu tá com um pecado mortal, tu sai de lá, já esse pecado mortal você não tem mais influência, você fica com a cicatriz do pecado que depois, no purgatório ou na indulgência plenária, você vai ter que tirar essa cicatriz. Mas você já não vai se condenar ao inferno por ter esse pecado, né? Então imagine que o demônio fica furioso
Medo, eu não diria, medo ele não seria bem medo, ele não gosta, né, que tem esse sacramento. Cristo venceu Satanás com o próprio sangue. E o Apocalipse explicitamente nos diz: esses são aqueles que venceram Satanás, lavando suas vestes com o sangue do Cordeiro. É igualmente taxativo, Padre Gabriele Amorte, exorcista da Diocese de Roma. Muitas vezes escrevi que se causa muito mais raiva no demônio, ao demônio confessando-se, ou seja, arrancando do demônio a alma, do que exorcizando e arrancando-lhe assim o corpo. A confissão é mais forte que o exorcismo. Olha só, pessoal, isso aí é importante para nós. Dentro da obra missionária nós insistimos com a confissão quinzenal, porque nós precisamos, inclusive, sempre fazer um bom exame de consciência, né? Nós temos aqui no nosso canal o sacramento da confissão, mas é muito importante, né, que essa batalha contra o mal, eu vejo, por exemplo, até mesmo sacerdotes que conseguiram salvar sua vocação através desse sacramento. Salvaram a sua vocação, né? E insisto que esse negócio de confissão comunitária que inventaram aí em algumas dioceses, isso aí não existe, pessoal. Não existe confissão comunitária. Existe uma absolvição que o sacerdote pode dar num acidente geral, numa catástrofe, ele pode dar essa absolvição para as pessoas, mas nunca em forma geral. O sacramento é dado em particular para a pessoa, porque é naquele momento que o sacerdote diz: eu te absolvo de teus pecados, que é Jesus que está dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela mancha que o pecado provocou na nossa alma, ela é alvejada pelo sangue de Cristo na cruz. Aquele sacrifício de Cristo, ele vem em favor dessa pessoa e do penitente. E os santos se confessavam com muita frequência. Dizem que vários, por exemplo, o Padre João Batista Reis, que é nosso aqui do Rio Grande do Sul, ele se confessava diariamente. Bom, nós precisamos desprezar o demônio de forma soberana. Desprezo soberano ao demônio. Isso os grandes autores espirituais, como Santa Teresa de Jesus disse, né? É muito frequente que esses espíritos malditos me atormentem, mas eles me inspiram muito pouco medo, porque eu o vejo bem. Eles não podem sequer se mexer sem a permissão de Deus. Que se saiba bem, todas as vezes que nós desprezamos os demônios, eles perdem sua força e a alma adquire sobre eles mais domínio. Verem-se desprezados por serem mais fracos é, com efeito, uma rude humilhação para esses soberbos. Ora, como dissemos, apoiados humildemente em Deus, nós temos o direito e o dever de os desprezar. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Eles podem latir, mas não podem nos morder, senão no caso em que por imprudência, seja por orgulho, nos colocamos em seu poder. O orgulho e a vaidade todas as coisas, a ganância, muitas vezes leva as pessoas a fazerem pactos com o demônio, né? E o demônio sempre, já falei aqui, o demônio sempre dá um tiro no pé, porque ele é um perdedor. Quem achar que seguindo os passos do demônio, né? Eu vou seguir também os passos do demônio, vou pedir para ele certos favores, ele vai te conceder, mas depois você vai ver as consequências que vêm por detrás disso.
É evidente que não podemos confundir esse desprezo ao demônio com a vã pretensão de que por nós mesmos temos algum poder sobre os anjos decaídos. Por natureza, não temos nenhum poder sobre eles. Pelo contrário, por sua natureza superior, eles é que podem ter domínio sobre nós. A base desse desprezo salutar dos inimigos infernais tem de ser a mais perfeita humildade e a confiança verdadeira e não temerária no Criador, na Santíssima Virgem. Tomados esses cuidados, convém fazer o que a grande Santa Teresa indica com tanta propriedade, que é desprezar a força demoníaca. Sobretudo, devemos nos esforçar por ter uma vida de piedade séria e autêntica, sem superstições, nem sentimentalismos. Isso manterá o demônio distante de nós o quanto é possível. Então, o sentimentalismo, eu hoje fiz uma boa oração, eu me sinto bem, isso aí é perigoso para a perseverança. Nós combatemos o demônio pela perseverança contínua na oração, na leitura bíblica, na efusão do Espírito Santo, na devoção à Nossa Senhora. Nós combatemos ele na frequência dos sacramentos. Também um grande meio preventivo na luta contra o demônio é o fortalecimento de nossa inteligência e da nossa vontade. Claro, inteligência, eu preciso estudar coisas boas, livros bons, assistir vídeos bons. E como que eu vou fortalecer a minha vontade? Através de uma vida de disciplina. É importante a disciplina, né? A principal defesa de ordem natural que temos contra as investidas dos espíritos malignos é a inviolabilidade dessas duas faculdades superiores, a inteligência e a vontade, as quais mais nos assemelham a Deus. Na medida em que permitimos seu enfraquecimento, estamos nos colocando à mercê de Satanás e seus sequazes. Pois o demônio tem lucrado tanto com o enlouquecimento geral e que estamos assistindo nos dias de hoje, que é o caso de perguntar se não é ele quem o está provocando. Então, irmãos, se nós tivermos, uma inteligência ativa e uma vontade forte, o demônio vai ter muitíssima dificuldade de nos vencer, né? Por exemplo, eu estou assistindo palestras ótimas aí que tem na internet, leio um livro da história da vida dos santos, estudo a demonologia, estudo a Sagrada Escritura, São Tomás. A minha inteligência tem que estar ligada às coisas de Deus. Como é que eu tenho que tratar a minha vontade? Não pode ser uma vontade levada pela sensualidade, pelas coisas sensíveis, não. Eu tenho que ter uma disciplina. Hoje eu não gostaria de gravar esse vídeo, vou ficar lá embaixo na lareira, perto do fogo, que hoje está frio. Não, eu tenho que vencer a minha vontade, eu tenho que ir lá, porque os irmãos precisam dessa orientação. Então nós vamos forjando, vamos transformando a nossa vontade num aço duro, e o demônio não consegue entrar nessa couraça que nós formamos pela disciplina. Eu falo muito isso aos meus colegas sacerdotes e os seminaristas. Um padre que não tem disciplina, ele é fragilizado na vocação dele, porque o demônio ele vem com muitas tentações sistematicamente. E aquela pessoa que não ocupa o seu tempo, não ocupa a sua inteligência com coisas boas, não faz exercícios, não estuda, não reza, a oração é fundamental,
e não tem o seu lazer também, então o demônio vem com a depressão, com a opressão, com ideias que são ideias erradas, ou desvia a vocação do padre para a política ou para outras coisas, sei lá. Tão fácil da gente desviar nossa vocação, né? Muito fácil. E uma outra, para finalizar, outro meio é evitar toda superstição, né? Eu tenho falado isso várias vezes aqui, eu acho que ficou muito claro que a superstição ela é altamente perigosa, e especialmente o satanismo. Dizem que na própria Revolução Francesa, eu estou assistindo umas aulas sobre essa maldita Revolução Francesa, né, que destruiu tudo, começaram as adorações ao demônio. Infelizmente, até sacerdotes ordenados fizeram isso, se entregaram para Satanás. E aí nós temos toda uma consequência terrível, né? Essas sociedades secretas que existem aí, que são altamente perigosas, que quem faz parte de uma sociedade secreta é excomungado pela igreja, está claro no direito canônico, não pode receber a Eucaristia, né? Então nós precisamos saber, né? Não ir em nenhuma religião dessas, não entre numa casa dessas onde fazem esse tipo de coisa. Ah, mas é a cultura, nada disso, nada disso. A nossa verdade é Cristo e a nossa fé e os sacramentos que a igreja nos deixou, pessoal. E rezar muito pela conversão dos pecadores e o retorno dos nossos irmãos evangélicos que ficaram só com batismo e eles não têm a Virgem Santíssima como auxiliar e nem os santos que estão no céu. Eles não acreditam, porque na realidade Nossa Senhora também ajuda eles, por eles serem pessoas boas, e os anjos e os santos também, os anjos também ajudam eles. Muito bem, irmãos, um grande abraço, Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.